hoje eu quero falar com você. Trouxe uma pessoa mais que especial, como tantas outras que já passaram por aqui. E a Rosiane, para mim, além de ser uma grande terapeuta e profissional, é uma pessoa que me auxiliou no meu caminho, no meu início. Sabe aquelas pessoas que vêm com um cordãozinho assim, acho que chama cordãozinho de fada madrinha assim, e bate sobre sua cabeça e transforma a sua vida e abre seus caminhos? Quase fui uma Cinderela na vida dela. Então, eu sou muito grata por ela estar aqui e vocês vão ter um conhecimento maravilhoso de uma das técnicas que ela trabalha, que é sobre a constelação. Ainda mais nesse momento que a constelação está sendo tão questionada. Rosiane, amada, bem-vinda. Gratidão por você aceitar. E que a gente faça aí uma conversa muito boa sobre esse tema que eu acho maravilhoso. Muito obrigada. E para nós é muito difícil conversarmos, né, Márcia? A gente tem uma dificuldade, nós temos né? uma dificuldade enorme em manter o horário. É verdade. Vamos tentar hoje. Já começo agradecendo, porque é muito importante saber o quanto nós fomos contribuição na vida de alguém. Então, já começo agradecendo imensamente de estar aqui. Eu tenho acompanhado os teus programas, professores meus, né, pessoas queridas e outros que é gratificante ouvir um pouquinho mais sobre um determinado tema, saber um pouquinho mais é sempre bom, né? Que bom, gratidão mesmo. Bom, o que eu primeiro pergunto sempre para as pessoas entenderem que somos seres humanos, como que você chegou nesse caminho da terapia, especificamente hoje sobre a constelação, porque você sabe que vai ter que vir mais vezes, né? Então hoje vamos concentrar nela, mas como que foi esse caminho? Foi a sua primeira terapia também ou eu estou errada? Não, essa não foi a minha primeira terapia. Na verdade, esse caminho, para começar, eu sou filha e neta de benzedeiras, né? Então, tem uma irmã também que é benzedeira. Então, esse caminho mais holístico, mais ligado à espiritualidade, sempre foi um próximo de mim. Então, quando criança, eu sempre tive muita proximidade com isso. E o seu José Ordenir de Camargo e a dona Reni Carolina de Camargo, os meus pais, eles sempre tiveram um olhar, assim, muito místico para as coisas, né? Sempre muito próximo disso. Então, essa área mais holística sempre foi próxima de mim. Mas eu entrei na área das terapias a partir do Reiki. Que muitas pessoas entram a partir do Reiki, e isso há mais de 23, 24 anos atrás, por aí, eu entrei no Reiki. Eu comecei fazendo isso. Nós tínhamos um grupo, inclusive, de Reiki em que nós trabalhávamos, atendendo pessoas, e foi bem importante para mim. Depois eu fiquei um tempo afastada disso, mas sempre estudando, sempre indo atrás e sempre com muitas questões. E eu, como formação, eu sou historiadora. Então, estudar é com você, né? Estudar é comigo. Revirar histórias, Exato. né? Também, né? Entender, né? E antes de ser terapeuta, eu fui professora e autora de livros didáticos de história. Então, esse caminho de estar sempre buscando, de estar sempre tentando olhar para o diferente, para o além. Para o além daquilo que está na tua frente. Sempre foi uma busca. Depois disso, eu fui para outras áreas de terapias. Eu fiz terapia de regressão, né, com o Jorge Salum. Sim. Aí foi transformador. Esse curso eu posso dizer que ele transformou a minha vida. Não foi só aprender uma técnica. Então, a partir dessa transformação, não deu mais para parar. Sim, daí abriu uma porta, Uma porta? Uma porteira. Eu acho que foi uma porteira. Foi janelas, foram portas, abriu muita coisa. Assim, de conhecimento, de cura, de buscar em mim algumas questões, resolver questões minhas. Isso tudo foi ficando cada vez mais forte. Mesmo assim, eu comecei a atender de uma forma muito sutil. Atendia um ou outro paciente com constelação, meu marido também é terapeuta, então eu ia para o consultório dele, com constelação, desculpa, com regressão, eu atendia uma ou outra pessoa e ok. Mas quando eu fiz o curso de constelação, aí não tive mais opção. Ou você vai ou você vai. A constelação transformou a minha vida. E ao transformar a minha vida, eu senti que eu não podia deixar passar, que era a hora de ir para o consultório. E o interessante é que, assim, ainda que consteladora, no método Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação, eu tenho
muitas outras ferramentas. Então, Sim, aí você cria uma identidade sua, né? Isso que eu acho bonito nos terapeutas, né? Todo mundo fala assim, mas você é só uma terapia? Não, porque a gente estuda tanto, busca tantas ferramentas e eu acho que a máxima na terapia é que o Jung fala, né? Que quando você atender uma pessoa, jogue tudo no lixo que você aprendeu e atenda aquela pessoa. Que é justamente dentro daquilo que a gente aprendeu, buscar as melhores ferramentas que aquela pessoa realmente precisa. Que aquele ser é único, né, Rosiane? É uma terapia sob medida. Eu acho que essa é a grande sacada das terapias integrativas. Por isso o nome integrativo, né? Sim. Porque ele integra tudo. E ele não integra só os teus conhecimentos, ele integra aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela não é só aquele ser que está ali na tua frente. A constelação, ela pressupõe você dizer assim, eu vejo você. Mas quando eu vejo você, Márcia, eu vejo ali, ó, o seu pai, a sua mãe, eu vejo todos os que vieram antes de você. Então a frase eu vejo você, que foi sabiamente usada no Avatar, ela é exatamente para dizer, você é além de. Sim, e o filme do Avatar, ele tem muito, né, da constelação, Sim. que aquela grande árvore, aquela conexão que todo mundo faz, o quanto aquilo enriquece, né? Sim. O quanto aquilo enobrece toda aquela comunidade, né? Que eu acho que a constelação, ela traz uma consciência, me corrija se eu estiver errada, né? Mas ela traz uma consciência desse todo, de que nós somos mais do que um ser só. Somos individuais, únicos, sim, mas estamos todos conectados, né? Com certeza. Eu acho que uma das cenas mais fantásticas do Avatar 1 é justamente aquela cena em que todos estão com os braços esticados, um encostado no outro, num movimento diante da árvore da vida, né? Literalmente da árvore da vida. E a palavra que você usou, Márcia, ela é perfeita. Conscientização. O que as pessoas não conseguem entender é que elas querem que seja uma terapia. Mas a constelação não é uma terapia. Ela é um processo de conscientização. É você trazer para a tua consciência, para que daí, a partir disso, você possa fazer algum movimento, né? A constelação, objetivamente, ela é um sim à vida. Então, para você dizer sim à vida, você tem que se conscientizar do que aconteceu, de como foi. E trazer esta consciência vai fazer você modificar a forma de olhar os outros, vai fazer você modificar a forma, principalmente, de olhar as pessoas mais importantes da sua vida, que são seu pai e sua mãe. Sim, e Rosiane, eu entendo uma coisa também sobre a constelação, que a gente acho que vem meio com uma informação assim distorcida sobre o que é família, né? A gente acha que a família tem que ser perfeita, que o pai tem que ser perfeito, a mãe perfeita, os irmãos perfeitos, todo mundo tem que ser perfeito. E justamente a gente vem num núcleo, vamos assim dizer, de pessoas de imperfeição, né? E que o grande aprendizado é a gente fazer esse olhar, né? Tanto para com um como para com o outro. Tô certo ou tô meio louquinha? Não, perfeito. Bom, você já passou por constelação, né? Uau! Né? E quem não passou deveria passar. Sim. Este é o movimento de dizer sim à vida. Porque, veja, quem são seu pai e sua mãe? Seu pai e sua mãe são um homem e uma mulher. Com RG, com CPF, né? E este homem e uma mulher, um dia, eles se encontraram e num ato de amor, um óvulo e um espermatozoide se juntaram e formaram você. Mas como que esse homem e essa mulher podem ser perfeitos? Porque eles são simplesmente um homem e uma mulher. E o dizer sim à vida é você dizer sim a essa imperfeição deles. É você dizer sim a eles exatamente como eles foram. Eu gosto muito de uma parte que eu sempre utilizo na constelação, que olhe para os seus pais e diga, sim, papai, você é perfeito do jeito que você é. Porque se você não fosse perfeito, se você não fosse exatamente do jeito como você é, minha mãe não tinha olhado para você. É verdade. E eu não teria nascido. Então,
é essa imperfeição de ambos que faz exatamente o que nós somos. E aceitar que nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, faz com que nós possamos ver em nós aquilo que nós vivemos criticando neles. Né? Tô repetindo aquele padre. Nossa, eu vi, né? Tô fazendo o que minha mãe fazia. Isso. Hoje eu vejo minhas filhas falando: ai, mãe, tô fazendo aquilo que você fazia. Eu falei assim: bem-vindo ao mundo normal. Exato. E nesse momento em que você faz essa observação, que ela não seja para dizer que eles eram menores ou piores que você. Pelo contrário, eles são maiores e esse é um ponto chave da constelação. Entender que independente do que fizeram, os nossos pais sempre vão ser os grandes, aqueles que nos deram a vida. Na verdade, aqueles que nos legaram a vida, muito mais do que nos deram. Eles passaram uma vida que vem de geração em geração. Então é essa vida que nós temos que honrar e agradecer. E o ponto principal da constelação é literalmente honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? É tomar os nossos pais da forma como eles eram, exatamente. E o tomar, ele tem uma pegada muito interessante. Porque, por exemplo, eu posso pegar essa xícara, né? E soltar, simplesmente. Mas se eu tomar, ela está aqui com um líquido dentro que eu posso tomar, literalmente. Faço dela algo. Ela não é mais só um objeto de decoração. Ela tem um líquido aqui dentro que vai saciar minha sede. Então, eu tomei esta xícara. Então, é olhar para os nossos pais, entendendo como eles são e reconhecer que eles estão dentro de nós exatamente desse jeito. A partir do momento que nós entendemos isso, a nossa vida muda completamente. Quer dizer que a gente é xícara, então, né? Nessa história mais ou menos por aí. E você veja como é importante. Algumas coisas que nós percebemos na constelação, elas podem mudar completamente a nossa vida. Veja, no meu caso, por exemplo, vou tomar, claro, que como meu exemplo. Sim. Quando eu constelei, eu descobri que eu levo os maridos para a minha casa, só para constar, meu segundo marido, né? Sim. Só para dizer que você não é a Liz Taylor, que tem vários maridos, Não, né? São 2 maridos, mas ambos, em algum momento da nossa história, eu levei para a casa onde eu moro, que era a casa dos meus pais. E por que eu fazia isso? A constelação me deixou claro. Eu levava o filho para o meu pai. O menino. Meu pai não teve filhos homens. Quer dizer, hoje eu sei por outros vieses que houve meninos, né? Mas meninos que não viveram. Então, eu como quarta filha, supostamente, que hoje eu já sei que eu sou a 8ª, que inclusive foi a constelação que iniciou esse processo de eu saber que eu não sou só a quarta filha, que houveram perdas, eu senti faltas na minha constelação, então eu percebi. Então, veja, nesse movimento de perceber que eu levo o marido para ser o filho para o meu pai, eu fui percebendo exigências que eu fazia para os maridos. Então, para o primeiro, o morar lá. Para o segundo, a própria modificação da casa, os cuidados da casa, algumas exigências que eu fazia para ele, não era para ele. Era para o pai. Exato, eram ligados ao filho para o fazendo para o pai. Então, eu queria que ele fizesse o papel do filho para o pai. Tomar consciência disso podia, inclusive, ter acabado com o meu casamento. Não foi o caso. Pelo contrário, eu posso fazer uma confissão aqui, que o casamento melhorou muito, inclusive naquela parte, naquele detalhe técnico importante. Pois é. Por quê? Porque naquele momento ele passou, sim, e oficialmente, a ser o meu marido. Sim. Ele não precisava mais fazer um papel que não cabia a ele. Um papel que eu estava exigindo para ele. E é nesse papel de exigência que muitas vezes os casamentos acabam. A pessoa não está fazendo o papel que ela deveria fazer para nós, ou nós não estamos fazendo para ela. E a constelação tem a mágica de trazer isso à tona e modificar. E se aquele casamento não tem uma outra base, ele vai acabar. Mas normalmente essa conscientização vai fortalecer a relação. E me diz uma coisa, Rosiane, nessa questão de casamento, né?
a mulher, todo mundo fala assim que a mulher, ela procura alguém parecido com o pai. E já vi gente falando assim que, eu quero casar, mas não quero ninguém igual ao meu pai. E vice-versa. Isso é real? Totalmente real. E justamente eu acho que essa foi a grande percepção do Bert Hellinger. A constelação, ela foi criada, né, por um alemão chamado Bert Hellinger, e a partir de um movimento que ele fez como religioso, ele ficou alguns anos trabalhando na África só com famílias. E ao trabalhar com famílias foi exatamente nesses pontos que ele foi percebendo as repetições de padrão. Então, você repete ou você compensa uma determinada questão da tua família. Então, o que acontece? Quando você procura pelo pai, é porque algo em você, em algum momento, você sentiu falta do teu pai por alguma questão. Teu pai estava presente? Estava, mas ele fez falta. Ele fez falta por várias questões. Vamos entrar já, volto nessa questão para a gente finalizar essa ideia. Tá. Mas, quando eu não quero, também foi falta de pai. Não quero encontrar um pai, é porque por algum motivo, aquele pai, ele me machucou. Ele me feriu de alguma forma. Mas ele me feriu por quê? Não por ele. Pelas questões que ele carrega e pelas minhas expectativas. Porque eu entendi, muitas vezes, que o meu pai era exatamente o oposto daquele que nós falamos no início. Ele era o ser perfeito. Sim. Ele não podia errar. E aí, nesse não podia errar, muitas vezes nós carregamos várias histórias. Por exemplo, vamos pensar num pai que trai e que eu descubro que o pai trai. Trair a mãe. Você descobre trai a mãe. Trai a mãe. Eu entendo como filha que aquela traição é comigo. Eu me posiciono como filha, achando que eu sou a esposa do pai. Né? E por que eu faço isso? Por questões que eu estou carregando, ou por não posicionamentos da minha mãe. Né? Às vezes a minha mãe está ali posicionada com uma subordinação ao pai, e não estamos falando de machismo, mas estamos falando de uma subordinação ali àquele homem ou àquele marido, por questões que ela já carrega. E aí eu entendo que eu preciso defender minha mãe. Sim, daí... E para defendê-la, você toma a posição dela. Eu tomo a posição dela. Sim. E isso vai causar o quê no meu futuro? Como serão os meus relacionamentos amorosos? Eu, obviamente, não consigo colocar ninguém no lugar daquele pai perfeito. Né? Ou daquele pai imperfeito porque ele traía. Né? Ou eu vou procurar... fantástico, adoro citar exemplos de filmes, novelas, programas. Uma Nova Mulher, nova temporada. Ai, maravilhoso, né? Essa série, quem não viu tem que assistir. Eu achei imperdível. Que o nome não ficou muito bom em português, não, né? Não. Uma Nova Mulher parece que é uma coisa só para mulheres. E assim, meu marido assistiu e ele assistiu inteiro, porque ele às vezes ele dorme, ele perde os pedaços, e ele assistiu e ele fez um relato, disse assim, nossa, me vi ali muitas coisas, como é transformador, né? Realmente olhar todo aquele processo. Essa série é uma coisa que as pessoas precisam ver, porque ela vai ser uma grande ferramenta para algumas tomadas de decisão. Inclusive para compreender o que é constelação. Sim, né? Porque ela mostra, né, eles chamam de expansão lá, né? Mas aquela, é o mesmo eles processo. chamam de expansão, mas acho lindo, né, a forma como eles trabalham. Mas isso que eu quero dizer, que ela realmente teve esse nome não muito bom, né, de se chamar Uma Nova Mulher, que eles traduziram para o português, mas que é uma série para qualquer pessoa, de qualquer gênero, né? Mas nesse exemplo de Uma Nova Mulher, a doutora Ada, existe um momento na segunda, sem spoiler, mas sem já spoiler, dando. Não, o pessoal mas já dando. Um spoilerzinho, né? Um spoilerzinho básico. Mas veja, nessa segunda temporada, existe um momento em que ela descobre porque ela está sempre em triângulos amorosos. Papai viveu um triângulo amoroso. E por amor a papai, eu faço. Então, o que nós não temos por que é um processo de conscientização? Porque muitas vezes eu acho que eu tenho, sei lá, dedo podre para namorado. O que eu tenho é uma carga das minhas mulheres. Sim, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, daquelas pessoas que eu sigo, mesmo sem ter tido nenhum segundo, às vezes, de convivência. Porque vamos pensar em 3, 4 gerações atrás. Você nem conheceu,
Mas você está carregando aquelas mulheres. Você está carregando aquelas histórias. Às vezes um homem que foi embora há algumas gerações atrás, ele continua refletindo no sistema. Nós vamos ver isso em questões de relacionamentos. Nós vamos ver isso em sintomas físicos. O que nós chamaríamos física? Sim, o que nós podemos chamar de doenças, que na verdade nós nas terapias integrativas sempre chamamos de sintoma, porque ele vem trazer algo para você, né? Ele não é uma doença, ele vem trazer alguma coisa para você pensar. Mas vamos pensar num sintoma físico. Às vezes nasce uma criança com um problema que você precisa se voltar muito para ela. Vamos pensar em alguns sintomas como autismo ou como alcoolismo, né? Alguns sintomas que não são semelhantes, mas que são sintomas físicos. Esses sintomas podem estar trazendo uma história da tua família, para você recordar, para um excluído. Os excluídos da nossa família, eles nunca ficarão de fora, porque se uma geração não trouxer, a outra vai trazer. Então não adianta eu dizer assim, não... eu deixo isso para lá. Eu não preciso resolver. Fica assim, né? Eu já tô, sei lá, com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos. Não resolver nada mais. Eu não preciso mais resolver. Pois é, mas se você não resolver, a próxima geração vai já chegar com essa carga. E não é um pagamento. Não, isso não tem nada a ver com pagar. Isso é uma coisa importante, né? Que esses tempos eu ouvi uma pessoa falando sobre constelação, ela disse assim, então eu sou agora obrigada a pagar essa conta que não é minha. Ou então isso, é um castigo que eu estou recebendo, eu estou sendo castigada por uma coisa que meus antepassados fizeram, né? Tem essa ideia nas pessoas, né? Mas é uma ideia completamente errada, inclusive pelo desconhecimento. Como você falou, as polêmicas que estão acontecendo é pelo desconhecimento. Porque na verdade, o que acontece? Quando você olha para isso e você percebe que você repete por amor e não por pagamento, você vai dizer assim, opa, mas peraí, como assim? Sim, mas é um amor cego. É um amor cego. A minha mãe, digamos, foi casada com um homem bêbado. E eu caso com um homem bêbado. É um amor cego. Porque pela minha mãe, eu quero fazer por ela... Primeiro, como criança, eu vou querer provar para ela que eu sou melhor. Que eu sou melhor, que eu não vou incutir no mesmo erro, que eu faço melhor, mas eu vou ficar com um homem bêbado e vou fazer muito melhor que ela. Não vou sofrer. Mas, na verdade, eu só estou fazendo por amor a ela. E é incrível, Márcia, pensar que as pessoas, às vezes, elas buscam a morte. Elas buscam a morte por isso. E na Nova Mulher também tem isso. A moça que tem câncer, ela busca a morte pela falta do pai. Ela não sabe quem é o pai dela. Então, ela busca a morte pela falta do pai. Então, isso é incrível. Parece, quando nós vamos falando assim, parece, nossa, isso é muito doido. Não, isso é muito básico. Porque nós vamos seguir alguns princípios básicos. E Rosiane, me corrija se eu estiver... O Bert Hellinger, ele estudou muito. Não é uma coisa ele simplesmente... Ele vivenciou. Né? Mais do que ele estudou, ele vivenciou. Né? E vivenciar faz uma diferença gigante. E veja, o Bert, ele não fez uma coisa tirada do além. Primeiro, ele não é o primeiro a trazer constelação, isso a gente sabe. Porque vários pontos de outras pessoas que ele estudou já traziam esses princípios. O próprio princípio sistêmico que a gente fala, ele vem da psicologia. Nós temos o campo, que é o campo mórfico, que é o campo de informação dentro de uma constelação, ele vem da biologia. Né? Nós temos, ele vai em várias fontes beber para trazer as informações. Ele cria um método, né? Exatamente. Um método que eu digo assim, mas realmente uma ferramenta. Uma ferramenta, perfeito. De ajudar essas pessoas. Quer dizer, em vez de você ter que fazer 4, 5, 6 terapias para chegar em algo, quando você entra numa constelação, você tem esse caminho mais desenvolvido e, vamos chamar de mais fácil, né? Apesar da constelação, às vezes, trazer memórias ou questões pesadas, mas é um caminho mais fácil e mais rápido, porque a gente está aí batendo uma quinta dimensão, não dá para ficar anos e anos e anos tentando achar soluções que muitas vezes nunca vem, né? Exatamente, e não são soluções mágicas. Por isso a conscientização. E é muito importante pensar que por mais que faça-se essa discussão toda, que é científico, não é científico e tal, ele é baseado em 3 leis. Leis que nós estamos sujeitos, conheça ou não conheça, que é o pertencimento, a ordem
E o equilíbrio no dar e no receber, que é o equilíbrio de troca. Então, são 3 leis sistêmicas que são iguais às leis da física. Não importa se você conhece ou desconhece, elas vão reger a tua vida. O que é um pertencimento? Todos têm que pertencer. Ninguém na tua família, em nenhum momento, ela pode ser deixada de lado. Isso inclui abortados, isso inclui pessoas que se agregaram à família por casamentos, por uniões, mas não só. Pessoas que se agregaram à família, por exemplo, por uma sociedade, por um assassinato, né? A ordem. Qual é o teu lugar no sistema? Que filha você é? Eu sempre me entendi como a 4ª filha. E isso é uma coisa, não sei se vai caber hoje aqui, mas eu sei que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. O primeiro, vamos ter o quarto para não ficar muito complicado, né? Mas que sim, que o primeiro filho tem um papel, o segundo, o terceiro. Tem papéis nesses filhos que são importantes, né? E por isso que se você não sabe em qual que você tá, você desempenha o papel errado, é isso? Também. Não só os papéis, mas a própria ordem é problemática. Porque vamos supor que você, como o meu caso, eu sempre me posicionei como 4ª filha, né? Então, se há um filho morto anterior a mim e eu ocupo o lugar dele, eu não ocupo o lugar de um ser vivo, um ser que está aqui nesse momento. Ele viveu por um tempo, mas ele não está aqui vivendo. Então, como vai ser o meu posicionamento? Eu posso buscar a morte por causa disso. Porque eu estou ligada a esse filho. Quer ver que interessante? Existe um caso relatado num livro, o único livro sobre constelação de bonecos. Nesse livro, eles relatam um caso de filhos, se eu não me engano, eram 7, e todos obesos mórbidos. Olha, os 7? Os 7 eram obesos mórbidos. Quando na constelação, uma dessas pessoas, ela faz esse curso e ela vai estudar, ela descobre que para cada vivo havia um morto. Uau. Então, todos ocupavam 2 lugares dentro do sistema. Portanto, eles precisavam de um espaço maior. Não era só um ocupar, mas um ocupar literal. Eles ocupavam traz para a fisicalidade, né? Sim, existem muitas questões de obesidade ligadas a isso, existem questões de busca para a morte ligadas a isso, existem muitas questões. Veja, o transtorno bipolar, por exemplo, ele pode ser explicado cientificamente como transtorno bipolar. Sim. Na constelação, eu já atendi muitas pessoas teoricamente bipolares, mas que elas tinham um gêmeo. Um gêmeo que elas nunca souberam que tinha. Como elas não souberam? Como? Porque às vezes um sangramento na gravidez é uma perda e a mãe não sabe. É o meu caso. Sim. É o meu caso. Eu tive um gêmeo comigo, o meu filho tem um gêmeo com ele, né? E que nós só descobrimos a partir da constelação. E este gêmeo faz com que aquela pessoa, ela não ocupe o seu lugar. Então, ela não ocupa seu lugar porque ela não sabe o lugar. E aí, ela fica pelo gêmeo vivendo algumas coisas. Por exemplo, o meu filho comprava 2 pares de tênis. Um ele usava, o outro não. Ele comprava um para ele e um para o irmão dele. Hoje ele sabe. Antes ele não sabia. Ou você fica girando em círculo. Você não sabe se posicionar dentro de um trabalho, dentro de um relacionamento. Você não sabe teu lugar. Você não tem como se posicionar. Então, é aquela pessoa que ela entra em tudo quanto é emprego, ela não para. Geralmente vai ter uma história dessas na vida dela. Ela não está sabendo o lugar que ela ocupa. Então, o lugar e o papel são muito importantes. Na ordem, essas 2 coisas são importantes. O lugar é a precedência. Então, quem nasceu primeiro, quem nasceu segundo, quem nasceu terceiro e tal. E cada um vai ter um... E a psicologia, inclusive, explica esses papéis. Mas também a hierarquia. Nossos pais não estão na mesma hierarquia que nós. Porque eles nos legaram a vida. Sim. Então, na terceira lei sistêmica, no equilíbrio de troca, quando nós trocamos com pessoas da mesma ordem hierárquica, tudo bem, eu e você podemos trocar uma com a outra e fazendo um jogo tranquilo. Mas se eu vou trocar com uma ordem hierárquica diferente, que são meus pais, essa troca tem uma relação diferente. Ela não vai ter a mesma relação de troca por igual, porque vamos pensar numa troca com nossos pais. Então, eles começam nos dando algo, como eu gosto de brincar, algo muito simplório, né? Só a vida. Quase bobagem, né? Bobagem. Tanta coisa para eles nos darem, né? Eles deram
A vida. Como que eu dou em troca a vida para eles? É o único momento em que o dar e o receber se faz de uma forma diferente. Eles nos dão a vida, nós recebemos a vida e vamos fazer dela algo de bom. Essa é a devolução da vida para os nossos pais. O que é fazer a vida algo de bom? É trabalhar, é fazer o que nós estamos fazendo aqui, passando conhecimentos, é ter filhos, é fazer da nossa vida algo. Mas aí nós temos um pacote combo com bordas recheadas, né? Sim. Porque os nossos pais, eles vão trazer a vida com o que eles tinham. Com as ferramentas, capacidades e condições Aprendizagens que eles tinham, né? e com o pai e a mãe deles por trás. Sim. E aí esse pai e a mãe deles por trás era o quê? Foi um pai presente? Foi um pai ausente? Quais foram as vitórias que eles tiveram no nascimento? O pai estava lá? A mãe estava presente no nascimento? E daí você vai dizer para mim, Óbvio, claro, né? é óbvio. Sim. Às Não, vezes não só é o corpo, óbvio. né? Não é óbvio. Eu tenho um relato de uma paciente que um dia ela no mesmo momento em que ela estava parindo, o marido estava fazendo uma cirurgia de algo que poderia ser um câncer. De algo bem grave, e aconteceu de adiantar o parto e acontecerem as duas cirurgias ao mesmo tempo. Uau! Ela estava presente para o filho? Não, estava totalmente preocupada. Totalmente preocupada com o marido. Totalmente. Porque ela não amava o filho? Não. É porque as coisas aconteceram daquela forma. Eu tenho um relato de uma outra paciente que ela desmaiou na hora do parto. Foi um parto de mais de 24 horas. Nossa. A filha foi tirada a fórceps. E na hora que a filha estava sendo tirada, ela estava desmaiada. Então, na constelação, isso é uma mãe ausente. Sim. Né? Isso é uma mãe que não pôde dar o primeiro olhar para o filho. Então, a primeira vitória é nascer. Nem todos conseguem. Mas a segunda vitória é o olhar da nossa mãe. E por que o olhar da nossa mãe? Quem nos gestou? Quem nos carregou? É verdade. Quem aguardou com aquele óvulo todinho preparado para ser fecundado por aquele espermatozoide? Então, para nós, a mãe, o olhar da mãe é importantíssimo, mas ela pode não estar presente, porque ela pode estar fisicamente ali. Eu tenho um outro caso, que a mãe, na hora que o filho nasceu, como ele veio num pós-morte, o filho mais velho nasceu com síndrome de Down, houve todo um contexto e morreu muito pequeno. Quando esta mãe gestou este segundo filho, esse segundo filho estava naquela questão. Então, o que acontece quando ele estava na questão do primeiro, do morto, e na questão da síndrome de Down? Ela gestou dessa forma. Então, quando ele nasceu, ela estava preocupada com ele? Não. Ela estava preocupada com o filho que morreu. Como é este homem hoje? O primeiro casamento dele não deu certo. E hoje, ele sempre circula entre 3 ou 4 mulheres ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é só um sem vergonha? Não tem absolutamente nada. Não tem nada a ver com caráter, exato, né? Não é uma questão mais de um mau caratismo, a partir da constelação, nunca mais você vai olhar para as pessoas e dizer aquele é isso ou aquele é aquilo. O julgamento acaba. Porque você vai entender que ele só faz isso por essa falta. Né? Então, nesse equilíbrio de troca, né? A troca ali, na hora que ele recebeu a vida com essa deficiência. A mãe não estava olhando para ele. Como ele vai seguir a vida? É dessa forma. E, Rosiane, não tem como a gente não falar, né? Porque existem muitos casos na concepção de abuso. E não só um abuso de uma pessoa estranha, pode ser de um conhecido, e às vezes pode ser até daquele marido, né? Alguma coisa nesse sentido. Como fica essa relação dessa mãe com essa criança? Né? Do pai, então, nem sei fazer a pergunta, né? Mas como é que fica essa relação dessa mãe que está ali grávida de um ato que não foi um ato amoroso, vamos assim dizer, né? Na verdade, a contradição está justamente aí. Não existe uma concepção se não for um ato amoroso. É maluco pensar isso. Né? Muito maluco. Mas isso dá um podcast inteirinho, né? É verdade. Mas é interessante você pensar que por que aquela mulher estava naquele momento pronta para esta gestação. Porque vamos parar para pensar que a mulher, ela se prepara para a concepção.
Não é o homem que decide a concepção, é a mulher. Como eu gosto de usar uma brincadeira um pouco mais rasa, Sim. mas pode pôr para dentro à vontade, mas se eu não estiver pronta com o meu óvulo, eu não te aceito. concepção. Então, mesmo um estupro, ele será, por algum motivo, um ato de amor. Então, aí, o que acontece? Não é o ato de amor da forma como nós pensamos, o amor carnal, mas é um amor que vai além. Por quê? Porque é um amor que ele está respondendo a uma história. Então, veja, mamãe foi abusada ou bisavó foi abusada. Alguém foi abusada nessa história. Eu só estou repetindo o padrão. Eu faço por elas. Eu faço por alguém. E se eu não resolver na minha geração, as minhas filhas, netas, bisnetas, elas podem continuar. O abuso é muito interessante de ser estudado. Sim. 3 gerações, pelo menos. No mínimo, 3 gerações repetem o padrão, se ele não for identificado e limpo. Sim. Porque é preciso limpar este padrão. Então, como fica essa gestação? Claro que é uma gestação bastante difícil para esta mãe. E ela vai fazer uma escolha sobre esta gestação. Sim. Porque aquela criança que está ali dentro dela, ela responde a 50% do abusador. Mas ela também é 50% essa mãe. E aí? É um ato de amor mesmo, É né? um ato de amor. E você continuar com esta gestação, e você seguir adiante, e você amar esta criança, é uma questão assim, que transcende a qualquer compreensão que nós possamos ter. Por isso é preciso uma conscientização. Por que isso aconteceu comigo? E por que, dentre tantas pessoas, foi comigo? Sim. Né? Bom, você sabe Esse que é nós vamos polêmico. num tricôzão Esse é aqui. polêmico. Vamos ver que acho que tem mais perguntas aí. Porque, Né? Vamos ver o que a gente pode perguntar ali. Vamos dizer assim, o Caio de Almeida está perguntando. Os meus pais já estão falecidos. Posso fazer constelação? Isso é uma boa, hein? Não só pode, como deve. Ainda que eu acredite hoje que a constelação é para todos, mas nem todos são para a constelação. Sim. Né? Mas, sim, pode fazer, porque independe da presença dos teus pais. O que você vai fazer, o movimento que você vai fazer de reconhecimento dos teus pais, de aceitação dos teus pais, ele independe da presença. Tá? E você vai resolver uma questão que está ali. Principalmente o fato deles terem morrido vai fazer com que você carregue algumas coisas e não tenha como resolver. Porque daí você não está mais lá, eles não estão mais lá. Até para você poder dizer pessoalmente. Então você vai dizer de qualquer forma. Eu faço constelação com bonecos, mas a constelação pode fazer com qualquer tipo de objeto, e inclusive até mesmo com pessoas. Sim, como é da cavalos, série, né? Sim, e com cavalos, com pessoas. Nossa, eu já sem fiz, nada. Eu já fiz com cavalos, assim. É fantástico. Nossa, gente, é fantástico. Vi pessoas ali e vi situações. Eu vi o né? cavalo lambendo, o cavalo representando o filho morto, lambendo o rosto da mãe. Imagina. Né? Então, fantástico. Mas é possível sim. Qualquer movimento é possível ser feito, independente de você saber ou não saber a história, independente de seus pais estarem ou não estarem presentes, e principalmente se você não fala com eles. Então, tá brigado com os pais, né, é tem fantástico. pessoas que vai lá e constela. Né? Tem pessoas que falam, faz 20 anos, 10 anos, sei lá, que eu não falo com meu pai, não falo com a minha mãe. Não é? Isso tem, né? E uma questão polêmica que o Berto dizia é assim, os pais, nós não precisamos conviver, nós precisamos aceitar. Conviver é outro problema. Sim, Tá? sim. Vamos ver a próxima ali. A Jane Stefan. Sou adotada, não sei quem são meus pais biológicos. Tem como constelar? Uau! Em gênero, número e grau. Mas aí constela certeza. todo mundo? Constela Constela com a família todo mundo. biológica e com a família... Constela todo mundo. Eu já estou aproveitando a pergunta dela, constela todo mundo. Primeiro você tem que constelar os pais biológicos. Por quê? Porque os pais biológicos são de onde veio a tua vida. Não importa se você sabe quem eles são. Porque você pode nunca ter visto absolutamente nada dos seus pais biológicos. Mas eles estão em você, porque você é 50% cada um deles. Então, não constelar, porque não. Pelo contrário, você precisa constelar e trazer os pais biológicos. E eu tive um caso do rapaz, ele disse assim, se você quiser, ele chegou já me falando, ele sabia, eu sabia que ele era adotado, e ele descobriu já mais adulto, o que foi bem difícil, mas ele chegou, se você vir falar dos pais biológicos, eu já vou embora. Daí eu deixei correr e depois, quando eu falei dos pais biológicos, ele entendeu claramente. E, inclusive, ele saiu de lá fazendo um movimento que agora eu vi numa Nova Mulher, que ele manda
plantar árvores. Eu já mandava há alguns anos atrás. Sim. Eu pedi para que ele plantasse 2 árvores, ou pelo menos uma árvore representando os pais. Porque cada vez que ele regasse aquelas árvores para elas crescerem, ele fazia um movimento de crescimento dos pais biológicos dentro dele. E ali numa Nova Mulher, eles usam também a questão das raízes. Você enraiza o teu amor pelos teus pais. Perfeito, pode constelar sim, deve. E sim, nós vamos colocar também os pais adotivos, porque afinal de contas, esses pais estão dando toda uma fonte de conhecimento, de tudo para eles, para aquela pessoa. Mas, sem os pais biológicos, os pais adotivos não poderiam ter essa criança. Sim, Então, eles são meio que um grande piano tocado a 4 mãos. Isso, ali, né? eles são imprescindíveis. Eu tenho uma sobrinha adotada que ela sempre diz: eu não preciso conhecer os meus pais, Sim. porque eles me fizeram para me dar de presente para minha mãe e para o meu pai. Né? Então, eu não preciso, porque eu sei que eles estão em mim. Né? E, inclusive, ela fez para mim os bonecos de constelação na água, e eles são maravilhosos por esse processo dela. De conscientização da importância dos pais biológicos, independente de conhecê-los. Sim, não, lindo. Vamos ver a outra ali. Daniela Suzuki. A constelação tem alguma coisa a ver com os planetas? Muita gente fala, né? Por causa do nome, né? Na verdade, tem alguma coisa com signo, às vezes, né? Na verdade, a constelação, o nome constelação é para nós aqui. Porque para a fonte, ela se chama recolocação familiar. É você colocar novamente cada um no seu lugar, no seu papel. Então, ela se chama recolocação familiar. Foi numa tradução para o inglês que ela foi para o Constellation, né? Sim. E que daí ela se transformou em constelação familiar. Foi nesse olhar. Mas vamos pensar. Quando você pensa numa constelação, né? Numa junção de estrelas, num formato que aquelas estrelas estão. Cada o uma que tem acontece? seu lugar, né? Cada uma tem o seu lugar. Se você mover uma daquelas estrelas, o que você faz? Destrói a constelação. Destrói a constelação. Então, todas têm que se mover juntas. Esse é o ponto que liga exatamente o nome à própria constelação de estrelas, né? Não necessariamente mas mesmo a questão dos planetas. Se você movimentar, se você mudar o formato, a ordem, como eles estão, você vai modificar todo um sistema. Então, a constelação, ela foi perfeita no nome. E quando nós dizemos constelação familiar, não quer dizer que as pessoas têm que ir a família toda lá constelar junto. Sim. Não. Mas é que ela vai resolver a questão familiar. Por quê? Porque o nosso menor sistema é a família. Todos os outros são iguais, ou como falamos em terapia, fractais, né? Sim. Todos eles vão ser iguaizinhos à família. No trabalho vai funcionar da mesma forma. Então, por isso a constelação é possível fazer para qualquer âmbito da vida. Uau, show, né? Maravilhoso. Bom, Rosiane, a gente já está meio que no tempo ali, daqui a pouco. Mas eu quero, porque você sabe que se a gente iniciar outra conversa aqui, a gente vai estender, porque é riquíssimo o conteúdo. Com certeza. Não quero deixar um corte especificamente aí na nossa conversa. E a gente vai focar em outras coisas com absoluta certeza. E aqui sempre vem uma pergunta, né? É uma pergunta que só chega na hora, que vem do campo quântico, né? Para a pessoa, para si, né? Não tem nada a ver com o outro. E para você, a pergunta que vem é: qual o segredo que você ainda quer desvendar? Qual o segredo que eu ainda quero desvendar? Eu acho que é o próprio segredo da vida. De onde vem a nossa vida? Porque como terapeuta não só de constelação, mas de outras técnicas, eu vejo a importância que tem a vida, né? E numa técnica de registros acásticos, eu fui até um local assim onde eu vi como se fosse um corpo em criogenia, e o meu eu superior dizia para mim: daqui você se espalha. Então, como nós nos espalhamos, sabe? Qual é? Porque nós pensamos biologicamente muitas vezes, né? Só na junção do óvulo com o espermatozoide. Mas
o que é essencialmente a vida além daquilo que nós sentimos e vemos. Eu acho que esse é o grande segredo da humanidade, né? É. E como nós muitas vezes nos achamos a única bolacha do pacote, e nem a última, que achamos que só tem vida na Terra, né? Sim. Lê do engano, nós esquecemos que a vida pode ser muito mais do que isso que nós olhamos, né? E olhar para dizer sim à vida, como pressupõe a constelação, é um movimento tão grande, tão imenso, que é preciso entender o que é a vida, né? Sim. E ela tem muito mais coisas do que julga a nossa vã sabedoria. Com certeza. Bom, amada, mais uma vez Né? gratidão, né, por você estar aqui. E, como eu sempre digo, vamos despertar.